satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham em mais essa escola bíblica, dessa série de lições sobre o estudo de Colossenses e Filemão, firmados em Cristo. Hoje a lição de número 4, firmes no Evangelho, lição de número 4, firme no Evangelho. Vamos orar, depois faremos as leituras e iremos explanar a lição. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que Tu nos dado, Senhor, para que nós possamos, Senhor, destrinchar a Tua palavra, aprender com a Tua palavra, Senhor. Aprender sobre ela e com ela, Senhor, como viver melhor, como estar firmes nos Evangelhos. Não só eu, Senhor, mas todos aqueles que nos ouvem, meu Pai. Que a Tua Santa Palavra, o Teu Espírito Santo ensine a cada coração, a cada vida, Senhor, e que eles se tornem maduros, Senhor, cristãos sinceros, Senhor, cristãos que possam realmente desenvolver e levar a Tua Palavra, o Teu Evangelho sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos estudar a lição de número 4, firmes no Evangelho. Hoje a lição é baseada na carta de Paulo aos Colossenses, que vai do verso 24 do capítulo 1, verso 24, até o verso 5 do capítulo 2, tá certo? Do verso 24 do capítulo 1 até o verso 5 do capítulo 2, né? Hoje aqui, firmes no Evangelho. Então, o texto base da lição é Colossenses 2:2, aqui eu vou ler na lição aqui, a versão da NVI, que diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. O ministério de Deus, a saber, Cristo. Colossenses 2, capítulo 2, verso 2. E na minha versão aqui da NAA, diz assim, o verso 2 do capítulo 2. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério, né? Nessa versão, do mistério de Deus, que é o mistério de Deus, que é Cristo.
conhecer o mistério de Deus que é Cristo. O objetivo da lição de hoje, é mostrar a importância de os cristãos permanecerem sempre firmes no Evangelho e a maneira como estes podem ajudar-se uns aos outros frente ao desafio, né? Mostrar a importância que é importante nós permanecermos sempre firmes no Evangelho. E qual é a maneira que nós, né, e esse estudo aqui, a maneira como nós estudamos, vai ajudar-nos uns aos outros frente a tal desafio, né? Como é que nós podemos aprender uns com os outros, né? Nos aconselhar, interceder uns pelos outros, ensinar, para que nós possamos fazer frente ao desafio, né? A esse desafio de permanecer firmes, né? Então nós vimos aqui em relação a esse texto, já acompanhando já a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, aos colossenses aqui, permanecer firmes no Evangelho, que Paulo manda essa carta, né, esse conselho aos irmãos. Paulo estava preso lá em Roma, e Paulo ele não está concentrando suas forças, né, para que ele seja solto, né? E nem fica pedindo, os irmãos me ajudam a me soltar, nem fica lamoreando, né? Fica falando, coitado de mim, estou preso. Ele se esforça, né? Ele começa a escrever essa carta para argumentar, para ajudar aquela igreja, aqueles irmãos a ficar firmes no Evangelho, né? Porque aqueles irmãos estavam, além de todos aqueles elogios, aquilo que eles tinham aprendido, eles estavam correndo um grande perigo, porque se eles não se aprofundassem no Evangelho, heresias, né, iriam entrar naquela igreja, já pensamentos nocivos, né, já estariam entrando naquela igreja para tirá-la da firmeza do Evangelho. Muitas vezes nós não percebemos a sutileza de coisas que nos afastam do Evangelho. No verso 4, Paulo fala assim, verso 4 do capítulo 2, né? Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. O que é um argumento falacioso? Na versão do autor da lição, fala argumentos que só parecem convincentes, mas não têm verdade. Um argumento falacioso é um argumento bonito, né? Parece cheio de verdade, mas é um argumento fundamentado na mentira, né? Ele é um engodo. E quantas vezes a igreja ela é cativa desse tipo de texto, de argumento, né? Então, nós sabemos que muitas e muitas pessoas, elas começam bem na vida cristã, né? Elas vêm, né? O apóstolo Paulo, que é citado aqui, esse texto, nessa lição também, lá em 2 Timóteo, era de um companheiro de Paulo chamado Demas. Demas era um daqueles que tiveram uma longa caminhada com Paulo. Mas lá, Paulo preso também, lá e relatando a Timóteo, lá na sua carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele fala que Demas o abandonou porque amou o presente século, o presente tempo. Hoje, essa questão é tão sutil nas igrejas, tão sutil assim de as pessoas estarem amando o presente século e negando o Evangelho, negando a firmeza do Evangelho, e as pessoas elas vão se afastando, né? Então, como eu falei no início, nós vamos trabalhar hoje aqui o trecho do capítulo 1, né? Do capítulo 1 de Colossenses, no primeiro capítulo, que é o verso 24, até o capítulo 2, verso 5. Diz assim, eu vou ler com os irmãos, a partir do verso 24 do capítulo 1 até o
capítulo 2, verso 5. Na minha versão aqui diz a missão de Paulo e o mistério do Evangelho, né? Depois ele vai falar sobre o interesse de Paulo pelos colossenses. Fala assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Aí aqui falando sobre os interesses de Paulo pelos Colossenses no capítulo 2. Quero que saiba quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me, verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Então, esse último verso aqui é bem esclarecedor, porque Paulo fala assim: embora ausente no espírito, distante de vocês, né? Embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, né? Estou com vocês, alegrando-me. Nós vimos lá desde a primeira lição, lá Paulo se alegrando com eles, sobre como o Evangelho chegou a eles, o poder transformador do Evangelho na vida deles, né? E ele fala assim, e verificando a boa ordem de vocês, cuidando, Paulo estava cuidando, né? Se eles permaneceriam assim. E por essa verificação, né, que ele está mandando essas instruções, verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. A firmeza da fé que tem em Cristo. Então, a lição aqui vai ser dividida em alguns tópicos, né? Então, a primeira parte da lição aqui, da parte que é o texto em foco, nós vamos trabalhar o texto em si, nós temos um preço a pagar, né? Um preço a pagar, um dever a cumprir, uma luta a travar, tá certo? Uma luta a travar. Depois nós vamos trabalhar a vida em foco, tá certo? Vamos lá. Lembra que Paulo está cuidando dessa igreja à distância, ele está alegrando e verificando, e ele para que esses irmãos permaneçam firmes, né? Para que esses irmãos permaneçam firmes, ele vai tomar algumas, ele vai fazer um trabalho, né? Que será, vamos dizer assim, que é o preço que ele vai pagar para que aquela igreja permaneça firme no Evangelho. Primeiramente, ele fala no verso 24. Lembra que ele fala aqui, ele alegrando-se nele, né? Mas no verso 24 ele fala assim, agora eu me alegro nos meus sofrimentos, né? Por você. Então, Paulo estava sofrendo
por aquela igreja. Ele estava preso, né? Ele estava preso por quê? Por causa do evangelho, né? E ele não iria abrir mão desse evangelho, desse sofrimento, porque isso traria benefício para aquela igreja, né? Ele fala, eu me alegro, né? Eu estou passando por isso. Lembra que na introdução eu falei que ele não ficou lamuriando, eu estou preso. Não, ele falou assim, eu estou preso aqui, né? Mas quando eu preguei o evangelho, ele chegou até vocês e eu estou aqui preso por esse evangelho que chegou a vocês, produziu bons frutos, né? Agora eu me alegro dos meus sofrimentos por vocês. Primeira parte do verso 24, né? Então ele sabe, né, que a boa prática da vida pastoral, né, tem um preço, né? Ele tem um preço. E esse preço é o sofrimento, né? Ele tem que lutar. Não é uma vida de benese assim que a pessoa vai sentar, né, e ficar em cima de um púlpito. Não, ele vai trabalhar, ele vai sofrer, ele vai se angustiar para que aquela igreja ela tenha um bom desempenho e uma boa firmeza e continue, né? E ele fala assim lá, e preencho, né, por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Cristo pagou o maior preço, Cristo pagou o maior preço da nossa salvação. Agora existe o esforço, né, de pegar esses crentes salvos, esses crentes que entregaram sua vida a Jesus, e esses crentes agora têm que passar por um processo de santificação, que tem a ver com o discipulado, tem a ver com o entendimento, com a apreensão total da fé, né, da fé. Então ele começa a defender o evangelho de Cristo aos gentios, né? E ele como fiel apóstolo, escolhido por Deus, e perseguido, mas ele está lá, lutando. Ele sofreu falsas acusações de várias pessoas, né? Dos judeus, né? Então, e ele fala assim, o preço que eu tenho a pagar, né? Em favor da igreja, né? Em favor da igreja, que é o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Ele estava trabalhando para o bem da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Ele fala assim, ó, para que o resto das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então ele trabalhava o corpo, que é a igreja. Ele pagou o preço do sofrimento, né? Mas esse sofrimento, ó interessante, né? Era um sofrimento que trazia alegria, né? Assim como Cristo falou que Cristo se alegrou, né? Vendo o que estava proposto no futuro para ele. Então Paulo fala assim, agora me alegro nos meus sofrimentos. Talvez, né? Assim, especulando, Paulo estava lá naquela prisão, e quando chegou a carta dessa igreja, né? A carta a respeito dessa igreja para ele, né? Quando aquele discípulo de Paulo que pregou nessa igreja, ele estava lá, ele foi lá e levou essa aí, trouxe alegria. Paulo estava sofrendo uma prisão, né? Não era, se você vê as prisões de hoje, às vezes você vê prisões superlotadas, né? Aquelas prisões eram muito piores, eram lugares insalubres, escuro, úmido, né, sem nenhuma condição de higiene, era uma coisa terrível, né? Mas quando chegou a notícia dessa igreja, Paulo falou assim, agora eu me alegro dos meus sofrimentos, eu sofri por amor da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Que é o corpo de Cristo. Então ele se alegrava. Ele viu, né, que tudo aquilo que ele fez, né, ele estava lutando, ele estava sofrendo, e manda essa carta e dando instruções, porque ele está sofrendo em favor da firmeza da igreja e da proclamação do evangelho de Cristo. Quantas vezes hoje pessoas, líderes, né, não estão preocupados com o bem-estar, da segurança dos seus fiéis, daquele a quem Cristo colocou para ele cuidar, né? Mas eles não pensam nisso, né? Ele só quer uma boa vida. Mas aqui Paulo colocava assim, ele procurava conhecer, né? Quantas e quantas vezes a preguiça, né?
e tantas outras coisas faz com que os líderes não tomem conta corretamente, não sofrem para o bem da igreja, que é o corpo de Cristo. Então ele tinha um preço a pagar, e o preço que ele pagou foi o sofrimento, foi muito trabalho, né? Paulo trabalhou muito, né? E por quê? Ele sabia que, agora o segundo tópico, ele tinha um dever a cumprir. Já falei um pouco sobre esse dever a cumprir, né? Mas o verso 25 assim fala assim, preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. Aí ele continua no verso 25, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Me tornei ministro, né? Ele fala, se tornou um ministro, mas Deus o encarregou, Jesus o escolheu, né? E o termo ministro aqui, lembra que Paulo é um apóstolo, né? Mas o termo ministro aqui, do grego diáconos, né? É o mesmo que servo, seria para servir. Ele estava lá para servir a igreja, né? Poucas vezes a gente vê pastores falar isso, mas tem alguns que têm o costume. Eu sirvo a igreja em tal lugar, eu sirvo a igreja de Cristo, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu lidero, eu mando, né? Não, mas aqui fala, eu sirvo, né? Ele deve falar, eu sirvo a igreja de Cristo. O termo ministro, né? Paulo executa, né, esse trabalho de servir a igreja, e logo, quando ele recebeu a carta desse irmão, ele está trabalhando, servindo a essa igreja em Colosso, né? Esse era o dever que tinha que cumprir, né? E o seu dever, né, o seu dever de servir era uma responsabilidade que foi atribuída por Deus, né? E lembra que ele fala assim, ele é um ministro, né, do qual me tornei ministro de acordo com ministro, né? Que aqui essa palavra ministro quer dizer diácono, servo, né? E qual que era essa responsabilidade, né? Que ele coloca, né? É a palavra grega, que é konomia, que indica uma pessoa encarregada de administrar a dispensa, né, dos bens do Senhor. Aqui tem a ver com a mordomia também. Então Paulo tinha o recurso de estar com a dispensa, né, do seu Senhor, de Deus, de Jesus, na mão dele, e ele, de acordo com, fazendo uma referência ao mordomo, aquele que administra uma casa, é aquele que abre os armários da dispensa dos alimentos para que os servos se alimentem, e também a casa ali tenha o alimento, entendeu? O ministério dele de servo era servir com uma responsabilidade atribuída a Deus, né? E essa responsabilidade, ou essa dispensação, que é servir, né? Servir essa economia, né? Oikonomia, que era servir como mordomo, para levar a palavra de Deus. Lembra que toda a preocupação de Paulo, até agora nas lições passadas, nos trechos passados, né, é que eles tivessem pleno conhecimento, né, sabedoria, conhecimento de quem é realmente Jesus. Nós vamos falar disso daqui a pouco novamente. Eles tinham que saber. Então, quem era Jesus, qual que é a obra de Jesus, para que eles pudessem receber esses nutrientes fortes e necessários. E ele sabia que o dever dele era alimentar a igreja devidamente com a palavra. Quantas e quantas vezes hoje nós vemos pessoas que se atribuem liderança e nem eles entendem a palavra de Deus, nem eles entendem quem é Jesus para eles. E essa igreja, com certeza, ela vai ficar sem a alimentação. Mas Paulo tinha um dever a cumprir, que era, como servo, ele deveria ser o mordomo, né, da distribuição da palavra, do conhecimento de Deus, e ele executava esse dever, né, assim. Ele fala assim, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Quer dizer, pleno cumprimento, levar a palavra de Deus, né, para que tudo aquilo que a palavra de Deus falou que é necessário, né, que é necessário
para o crescimento espiritual. Várias vezes Paulo falou isso, já falou sobre no início, logo nos primeiros versos do capítulo 1, sobre eles ter pleno conhecimento, né? Ele fala assim, o cumprimento da palavra de Deus, e ele fala que cumprimento que é esse? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Esse é o dever dele, esse era a dieta, o ensinamento que deveria levar a igreja, dieta, né, de alimentação, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Se nós lemos os livros de Hebreus, é que vai fazer uma comparação entre todo o Antigo Testamento e a obra de Cristo realizada, né, todas as figuras ali, é bem sobre isso, né, é bem sobre isso. Desde que o homem pecou, Deus vai se revelando, né? E Deus foi se revelando, as escrituras sendo formadas, e chega o pleno conhecimento em Jesus Cristo, né? Ele fala o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Então esse mistério que foi manifestado aos santos, né? Era o dever dele de distribuir a palavra de Deus, alimentar essas pessoas, inclusive a igreja de Colossos e outros irmãos, né, para que eles tivessem pleno conhecimento de Jesus, né? E qual que era esse mistério? Ele fala assim, a esse Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, né? Esse é o mistério, Cristo em vocês, né? Nós sabemos que é pela fé que tanto judeus, gentios e todos nós nos achegamos a Deus, né? E porque ele falou que agora, né, estava limitado a um certo grupo étnico, né? Que eram os judeus, os israelitas, mas agora Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória dele, riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, chegou ali a manifestação do poder de Deus, a salvação de Deus, aquela igreja, os gentios, né? A esperança da glória deles estava em Cristo ali. E continuando, e ali pela fé eles aceitaram Jesus, né? Pela fé todos, né? E agora ele estava ali querendo que aquela igreja, né, que aqueles irmãos crescessem. Porque ele sabia isso aqui, não era o tempo, né? Até o autor da lição, não é o tempo em que uma pessoa frequenta a igreja que a tornará firme no evangelho, mas sim o ato de conhecer Jesus, né? Não é só o ato em si, né? Mas conhecer a Jesus é um processo, né? Você se converte, você é convertido, você tem um processo ali agora de conhecer Jesus. Não conhecer apenas do cumprimento, mas de conhecer, de ter uma relação com Cristo e conhecer quem é Jesus, né? E quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos também a nós mesmos, a nossa situação de pecado passados e a nossa situação de estar sendo transformado dia após dia através da revelação de Jesus Cristo em nossa vida, tá certo? Então, a função dele era revelar, né, Cristo, a esperança da glória na vida daqueles irmãos lá. Então, eles deveriam crescer. E o conhecimento de Cristo vai envolver várias coisas, vivências, comunhão, verdadeiramente com Cristo, né? Então, por causa disso, né, por esse preço que ele estava pagando, esse dever que ele tinha que cumprir, então ele tinha uma luta que ele estava travando em prol do amadurecimento dos crentes, né? Paulo adverte, Paulo ensina, e muitas vezes você quer ensinar e você vai lutar, às vezes até contra as forças contrárias, né? E às vezes contra até a pessoa, que ela não sabe que ela tem que aprender. Tem pessoas, né? Como nós falamos aqui, o autor da lição cita aqui, não é o tempo, mas já falei algumas vezes aqui, pessoa, ela se converte, ela está na igreja há 50 anos, mas ela não cresce 1 milímetro na sua fé. Pensando outro dia,
tem crentes, né, que, graças a Deus, ele não está envolvido numa seita, né, porque ele não consegue, né, desenvolver, se ele tivesse numa dessas igrejas que são seitas aí, ele estaria totalmente preso, porque ele aceitou princípios rudimentares ali no início e parou, né, e fica ali a vida toda na igreja, mas sem desenvolver, né. Então, Paulo, ele tinha uma luta a travar, ele estava travando uma luta em favor do amadurecimento daqueles irmãos. Contra as ideias contrárias, contra os falsos líderes, e muitas vezes, hoje nós vemos assim, pessoas que não querem aprender, né? E ele fala assim, quando ele fala lá, a passagem do verso 28 para o 29, que nós vamos tratar agora, mas antes Paulo fala assim, em Cristo, esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de apresentarmos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, se o dever dele, para ele cumprir, ele apresentar cada pessoa perfeita em Cristo, né? Não é que vai apresentar as pessoas perfeitas em Cristo para que essas pessoas possam ser salvas, né? Mas os salvos que Deus entregou para o ensino, né? Ali para a santificação, para o crescimento, para a maturidade espiritual, Paulo colocou assim, eu tenho que levar esses irmãos ao conhecimento, ao crescimento, sabendo quem é Jesus, sabendo quem são eles, e a palavra de Deus, a obra de Deus, realizando na vida deles. Aí ele vai travar uma luta, fala assim, e para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. E para esse fim eu me empenho. Ele falou, o empenho dele, a luta que ele travava, é que os irmãos tivessem um crescimento saudável, maduro, né? Um crescimento mais e mais na comunhão, no conhecimento, no pleno conhecimento, sabendo dos mistérios. Aqui está falando de mistérios, não é coisa superficial. Quando se fala mistério, está falando coisa de profundidades, de coisas ocultas no passado, mas que agora eles deveriam saber. Ele fala assim, agora eu me empenho, para esse fim eu me empenho, esforçando o mais possível, né? Não é mais ou menos, o mais possível. E ele fala assim, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quantas e quantas vezes as pessoas, elas querem ensinar sem ter nenhum preparo, ou ela tem comandados, mas ela não se prepara para ensinar. Ela não luta, ela não se esforça o mais possível, porque fazendo um trabalho, falando um pouco mais sobre hoje, né? Nós, líderes de igreja, devemos nos esforçar para aprender também. Se eu não conheço, eu tenho que procurar aprender, né? Então, ele vai travando essa luta, né? E não só esse esforço de ensinar, mas até da intercessão, né? Da intercessão. Daqui nós vamos dividir já mais algumas partes aqui, mas ele fala lá no verso 1 do capítulo 2, né? Quero que saibam, né? Quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Ele fala assim, eu quero que vocês saibam, irmãos, né? Não era vanglória, né? Mas para que os irmãos ali da Laodiceia e de Colossos, né? Soubessem da luta de Paulo, do esforço de Paulo para o bem deles. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês e pelos que moram em Laodiceia. E por muitos outros que não viram a minha face. Ele lutava, né? E como é que ele fazia isso? Como é que ele lutava em favor desses irmãos de Colossos e Laodiceia, né? Até aqui nós vemos que ele pagou um preço do sofrimento, ele sabia do dever que ele tinha que cumprir, que ele como servo, né? Ele era o dispenseiro da graça de Deus, do conhecimento de Deus, ele tinha que ensinar aqueles irmãos, né? E ele buscava fazer isso com empenho que era a nível de uma luta, de uma guerra, de uma luta travada ardentemente, né? Ele se esforçava muito, né? Lógico que através do poder de Cristo que operava nele, né? Poderosamente nele. Então, como é que ele lutava por esses irmãos?
ele lutava em oração, né? A oração de Paulo que tinha pelos irmãos, né? Ele, primeiramente, né? Ele pedia, né? Orava, ele falava assim no verso 2, ele fala assim no verso 2: faço isso para que o coração deles sejam consolados e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, né? Novamente fala Cristo, né? Que é Cristo, eles conhecerem realmente. Então ele fala assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em meu coração. Em seu coração, meu coração, em seu coração. Então, Paulo lutava que aquela igreja fosse fortalecida. Então a palavra fortalecida aqui na primeira parte do verso 2, ela significava exortar, encorajar, animar. Então, ele estava ali procurando exortar, encorajar e animar esses irmãos. Nós vemos isso que desde os primeiros versos Paulo está falando isso. Ele está animando aqueles irmãos a permanecerem na fé, a crescerem na fé, a buscarem mais e mais conhecimento. Ele ensina e ora por eles, fica ajudando aqueles irmãos a crescerem, né? Então, ele sabia das dificuldades que aqueles irmãos teriam, né? Então, eles precisavam ser animados e encorajados, né? Aqui, o animado, né, encorajamento, não é apenas um sistema motivacional, é fundamentado numa verdade, né? Muitas vezes, hoje, palestras motivacionais, lá dentro parece tudo muito bonito no momento que você vê aquela palestra, que você conversa, que você lê, mas a vida real é diferente. Mas o encorajamento aqui de Paulo, o ânimo que ele dava para aquela igreja, era real, porque era segundo o poder de Deus, que assim como operava em Paulo, com certeza iria operar nos irmãos. Em segundo lugar, Paulo ora para aqueles irmãos em prol de uma comunhão. Ele fala: estejam unidos em amor, né? Ele fala assim: faça isso para que o coração de vocês seja consolados, né? E aí fala assim: e para que eles, vinculados em amor, eles, os irmãos, né? Os irmãos encorajados, né? Os irmãos encorajados, fortalecidos, consolados, também vinculados em amor. Uma união em amor, né? É bem aquilo que o objetivo fala aqui, né? Da lição. Mostrar a importância de os cristãos permanecerem sempre firmes no Evangelho e a maneira como esses podem ajudar-se uns aos outros. Ajudar-se uns aos outros. Aí que está o vinculado em amor, né? Estejam unidos em amor, na minha versão, vinculados em amor. Essa palavra amor, né, que é bíblica aqui, muitas vezes hoje ela é mal compreendida. Quando se fala em amor, é que você não quer que o seu irmão se perca. Você não quer que o seu irmão tenha uma vida medíocre diante das bênçãos de Deus. Porque muitas vezes as pessoas elas estão na igreja, mas elas não crescem. E ao não crescer, ela não vai desfrutar das grandes bênçãos de Deus, da grande alegria de viver para Deus e estar em Deus, da sua comunhão com Deus, da sua redenção em Deus. Então, quando fala vinculados em amor, os irmãos têm que ajudar uns aos outros, lógico que em amor. Só que entre algumas pessoas que são rudes, criar-se um vínculo que amor é aquilo que você vai concordar com tudo que o seu irmão falar. Aí o irmão, ele não está crescendo, ele não está se desenvolvendo, aí você, por desculpa e amor, você deixa o seu irmão quieto, né? Você não confronta ele, você não fala com ele, porque você tem que ter amor. Porque vai que você machuca o seu irmão com palavras, né? E Paulo, muitas vezes, ele falou que ele foi acusado de as cartas dele serem muito duras, né? Mas porque ele queria que o evangelho se manifestasse na vida daqueles irmãos e, em amor, aqueles irmãos ajudassem uns aos outros, né? Então, vinculados ao amor. Então, esse amor que todos têm que saber que as palavras elas têm que ser utilizadas para o nosso crescimento em amor. Tanto que fala, né,
como aquele que recebe. Vê que a palavra não é para destruir, mas para que o irmão seja ajudado a desenvolver. E em terceiro lugar, Paulo vai orar, né, em prol do entendimento, né? Ele fala, e alcancem todas as riquezas do pleno entendimento. Aqui da última parte do verso. Vou ler todo o verso de novo. Faço isso para que o coração deles sejam consolados e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do conhecimento convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, conhecer a Cristo, conhecer quem é Jesus, né? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas falam que conhecem Jesus, mas conhecem Jesus mesmo. A gente vê muitos posts, muitas palavras faladas, mas se você pegar esse Jesus que é falado aí, um Jesus meio genérico aí, que é amorzinho para todo mundo, né? Bonitinho para todo mundo, né? Que muitas pessoas até zombam, quando você coloca ele a par, compara ele com a revelação, com as Escrituras, não é um Jesus das Escrituras, é um Jesus criado, né? Mas Paulo ora para que essa igreja de Colossos, né, elas tenham plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Muitas vezes, quando se apresenta na igreja, né, o verdadeiro Cristo, segundo as Escrituras, e as pessoas que não estão fundamentadas nas Escrituras, mas nos posts, nos calendários, em frases bonitas, até de artistas, as pessoas ficam bravas. E elas preferem acreditar no Jesus mundano, né, criado pela sociedade, do que o Jesus das Escrituras. Mas a oração de Paulo aqui era para que aquela igreja ela tivesse pleno conhecimento de quem é Jesus, né? De quem é Jesus, né? Esse Jesus que ele fala que é a esperança da glória, o mistério de Deus, né? E é isso que ele está buscando, né? Então a igreja de Cristo, ela deve ter profundidade em seu conhecimento a respeito, né, das coisas de Deus, de quem é Deus, e quem é Jesus, quem somos nós e como nós somos salvos e por que nós somos salvos, né, para nos livrar das influências dos falsos mestres. Porque há falsos mestres por aí ensinando, e essa sutileza que vai nos afastando de Jesus, muitas vezes imperceptível, faz com que nós não desfrutamos dessa coisa, dessa riqueza, né? Porque Paulo fala que é uma riqueza, é tremenda. E eu vejo muitas vezes crentes não desfrutando da riqueza, das bênçãos de Deus, né? Da glória de Deus em sua vida, da felicidade de Deus em sua vida, porque não conhece a Jesus. Passando agora para a parte mais prática aqui, né? A vida em foco, né? Rapidinho para nós terminarmos. Diz assim, em prol da firmeza do próximo, seja um encorajador. Em prol da riqueza, em prol da firmeza do próximo, seja um encorajador, né? Em prol da firmeza do nosso irmão, nós devemos encorajá-lo, né? Ser um encorajador dos nossos irmãos, né? Mas como? Com frases soltas? Palavras bonitinhas? Não. Apresentando realmente quem é Jesus. Assim como Paulo se esforçava para que eles fossem fortalecidos nos corações, né? Nós devemos também nos esforçar para fortalecer o nosso irmão, para que nós sejamos dispenseiros da boa dádiva de Deus. Nós temos que ter essas boas dádivas em nossa vida. Nós temos que ter um conhecimento de Deus em nossa vida, para que nós possamos doar aquilo que nós temos para doar. E não palavras bonitinhas, né? Hoje é tanta figurinha para lá, para cá, tanto postzinhos para lá, para cá, de encorajamento, mas a maioria não tem fundamento nas riquezas de Deus. Não tem fundamento na sabedoria de Deus, na revelação de Deus. São apenas palavras de cócegas no ego das pessoas, né? Então, nós devemos encorajar o nosso próximo
com a firmeza da palavra de Deus, tá certo? E em prol da firmeza do nosso próximo, né? Nós devemos também interceder, um intercessor por eles. Nós devemos interceder por eles, ser um intercessor. Ensinar e orar pelos nossos irmãos, né? Orar uns pelos outros, né? Procura ensinar e orar, orar e ensinar, tá certo? Nós devemos fazer isso para com os irmãos, né? Às vezes as pessoas querem apenas competição, né? Ou quando você vai havendo oração, isso vai sair, né? Mas nós devemos ensinar os irmãos e orar, porque muitas vezes ao você estar querendo ensinar um irmão, há uma barreira de Satanás, né? Barreira do falso entendimento, né? Paulo fala na carta para a igreja de Éfeso, né, que o Deus desse século cegou o entendimento. E muitas vezes as pessoas elas têm a visão cegada para as verdades do Evangelho. E a única maneira de você romper é você interceder por essas pessoas, para que os olhos delas sejam abertos para o bom conhecimento, né, para a riqueza do Evangelho na vida dela, tá certo? Chegamos assim, então, ao final dessa lição, né? Nós temos um desafio missional, né? O desafio é refletir sobre como nós podemos ajudar o próximo a manter-se firme no Evangelho. Como é que você pode ajudar o irmão a manter-se firme no Evangelho? Fazendo cócega com essas postagens, né? Não, vai na fonte, né? Vai na fonte. Esqueça os textos fraquinhos, né? Os textos de algodão doce, de cócega, volte à fonte, se aprofunde nas Escrituras para que você possa apoiar os irmãos a desenvolver as suas crenças, a desenvolver a sua fé e possa continuar firmes no Evangelho. Voltando às fontes das Escrituras, aprendendo as Escrituras e intercedendo por esses irmãos, muitas vezes até teimosos em aprender. Assim chegamos ao final, vamos orar, pedir a bênção de Deus ou agradecer a Deus, né, por essa maravilhosa palavra que eles têm nos colocado nessas lições. Senhor Deus, obrigado pelo momento que nós passamos juntos aqui, Senhor, aprendendo Tua palavra, examinando, Senhor, as Tuas Escrituras para buscar essa riqueza tremenda do Teu Evangelho, Cristo, a esperança da glória, Cristo, aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda, aquele que nos resgatou das trevas para a Sua poderosa luz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.